O Jornal da Itatiaia recebe agora ao vivo o advogado criminalista Eduardo Milhomes, que é doutor em Direito Penal e professor da PUC Minas. Professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Itatiaia. Bom dia, Cátia. Bom dia, Júnior. Tudo bom? Bom dia, bem-vindo. À vontade, Cátia, para começar. Professor, existe alguma possibilidade de a primeira turma do Supremo Tribunal Federal reverter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão preventiva de Bolsonaro no sábado? Existe, sempre ela é revista, a decisão monocrática do Alexandre de Moraes pode ser revista pela turma, né? Tem mais 4 para votarem, e aí caso fique 3-2, alguma composição dessa, o Bolsonaro pode reverter essa prisão dele. Mas pelo que a gente tem visto da primeira turma, qual deve ser a tendência, professor? A tendência é não reverter. Até porque eu acredito que a audiência de custódia ficou muito bem evidenciado, até mesmo que houve realmente uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. E pelo compasso do que a gente vem estabelecendo, né, da primeira tentativa, já teve 2 vezes que ele esteve perto de ser preso preventivamente. E aí agora acho que chegou o limite da própria turma, da primeira turma do STF. Professor, já que o senhor citou a tornozeleira, essa violação, né? Inclusive foi confirmada pelo próximo presidente num vídeo que foi divulgado pela Polícia Federal. Eu queria traçar um paralelo entre o réu Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e qualquer outro réu. Quando a gente fala de prática jurídica, essa violação, essa tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, levaria qualquer um à cadeia? Qualquer um à cadeia, o normal de acontecer, até porque a própria violação da tornozeleira verifica-se o quê? Verifica-se que é uma falta grave. Mesmo que você estiver cumprindo pena, por exemplo, no regime aberto, com tornozeleira eletrônica, caso você tenha, a jurisprudência já fixou que é uma falta grave, ou seja, regressão de regime. Mesmo que você estivesse cumprindo pena, se você tivesse, voltaria para o fechado. Então, a violação da tornozeleira, além de ser um crime também, porque aquilo é um dano ao patrimônio público, você tem, efetivamente, a regressão do regime, uma falta grave, e para a prisão preventiva é um dos fundamentos exigíveis para a prisão preventiva. Professor, ao fundamentar o decreto de prisão preventiva, o ministro Alexandre de Moraes argumentou a violação da tornozeleira eletrônica, citou também a vigília que foi convocada para o sábado e também a possibilidade de fuga para a Argentina. Agora, está mais, digamos assim, difícil do ex-presidente conseguir uma prisão domiciliar no processo do 8 de janeiro? A prisão domiciliar, apesar de existir um vínculo, a prisão domiciliar da pena que a gente entenderia, né, a prisão por saúde, ela não tem uma vinculação muito grande, porque ela é um regime fechado, mas diferenciado por uma questão de saúde ou por acima de 80 anos, que é a prisão que a Constituição prevê. E o Alexandre de Moraes, quando ele deu essa decisão da preventiva, ele efetivamente não negou a prisão sob saúde. Ele falou que perdeu o objeto àquele pedido até que se considere todas as informações, se defina todas essas informações e a partir daí vai ter que haver um novo pedido para a prisão domiciliar. Ele não negou a prisão domiciliar, ele falou que perdeu o objeto porque houve um fato posterior, no caso a violação da tornozeleira, a prisão preventiva, e efetivamente o que nós temos agora é verificar se a defesa vai pedir ou a defesa vai tentar manejar agora a prisão preventiva. E outra questão também muito interessante, que o STF, ele vacila um pouco quanto à possibilidade de entrar com habeas corpus de decisão monocrática de ministro. Nós tivemos uma decisão em 2021, em que o ministro Gilmar Mendes e a maioria do pleno aceitou um habeas corpus de decisão monocrática do próprio ministro do Supremo. Agora, contra a turma, existe a súmula 606, que não cabe habeas corpus. Então, essa disponibilização do Alexandre de Moraes logo na segunda-feira evita que, por exemplo, que a defesa entre com habeas corpus contra a decisão monocrática dele, o que levaria para o pleno. Aí estariam todos os ministros. E agora, com essa decisão da turma,
aí vai evitar esse tipo de questionamento por habeas corpus. O professor, isso tudo que a gente está falando é por causa da violação, por causa daquela possível aglomeração e tal. Mas hoje termina o prazo para os recursos do julgamento mesmo, né? Do que ele foi colocado. Bom, o que tem a ver uma coisa com a outra? São coisas separadas, são decisões separadas. Uma coisa pode atrapalhar a outra ou ajudar a outra. Como é que fica isso hoje com esse fim do prazo dos chamados embargos, né? No dia 19, a defesa já havia peticionado no processo, informando que ela entraria tanto com os embargos, os segundos embargos de declaração, como tentaria também os embargos infringentes e já requerendo a prisão de saúde. Porque ela estava antecipando, caso fosse o entendimento do Alexandre de Moraes, que houvesse um trânsito em julgado e uma expedição de mandado de prisão. Então, a defesa estava iniciando essa discussão quanto a essa possibilidade. Acredito que hoje vai se entrar com os embargos de declaração, os segundos embargos de declaração, porque uma decisão aí não vincula a outra, é uma prisão de preventiva, ela está até ligada a outro procedimento, aquele procedimento do filho que está lá nos Estados Unidos, e efetivamente nós vamos ter esses dois andares, a prisão preventiva andando aqui e a possibilidade do trânsito de julgado e a prisão-pena andando em outro procedimento. Agora, eu queria que o senhor explicasse para a gente o prazo. Quando é que transita em julgado o processo do 8 de janeiro? E quando é que o ministro Alexandre de Moraes pode decretar? Aí já é outra prisão preventiva, mas por causa do processo do 8 de janeiro. A partir do momento em que entrar com esses embargos, efetivamente nós vamos ter o quê? Ou o Alexandre de Moraes pode monocraticamente não conhecer desses embargos e mandar e formalizar o trânsito em julgado, ou o Alexandre de Moraes vai abrir para o julgamento em turma e se ele abrir para o julgamento em turma, nós vamos ter aquele prazo para a turma julgar e aí até quando ela terminar o julgamento não vai se ter o trânsito em julgado. E aí, quando se tiver o julgamento desses segundos embargos, seja por decisão monocrática, seja pela turma, aí nós vamos ter a decisão do relator pelo trânsito em julgado ou não. E aí a defesa vai ter que manejar o recurso dos embargos infringentes. Lá nessa petição eles já estão falando que apesar de reconhecer a jurisprudência do STF quanto aos embargos infringentes, eles entendem que não é uma decisão unânime e que pode mudar a votação nesse sentido e levar isso para o pleno. Hoje a defesa trabalha com a estratégia de levar essas decisões para o pleno, tirar da primeira turma. Seria a estratégia que eu adotaria. Mas essa estratégia, acredito eu, é o que a defesa está fazendo até pelas petições e pela argumentação que vem sendo trazida no procedimento. Ouvimos o advogado criminalista, doutor em Direito Penal, professor da PUC Minas, Eduardo Milhomes. Professor, muito obrigado pela gentileza de ter atendido o nosso convite de conversar sobre esse assunto, um assunto complicado, e o senhor nos ajuda, então, a entender melhor todo esse processo. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, professor.